Ainda sobre a questão de local, vamos supor, de incidência, né, do ISS, a gente também tem aquelas exceções ali de onde passa o dutos, né? Ali também, se você passa um duto de uma cidade, do município para outro, vai ser proporcional, né, a, a cada extensão. Mesma coisa a construção de rodovia. Está construindo lá. Então, por onde passar, o trecho que pertence a cada um vai ser devido em cada local onde está sendo executado. O pedágio é a mesma coisa, né? Vai proporcional a cada município. Esses são alguns casos assim que antes a gente tinha dúvida, mas praticamente com a 116 não tivemos, já está bem claro isso aí. Cartão de crédito sim, porque até porque você opera, né, é a operadora do cartão, né, também é bem complicado também. E, e difícil também a fiscalização porque, embora esteja lá a previsão legal que você pode cobrar o ISS sobre aquela taxa, né, que eles cobram, você não sabe exatamente qual é o valor, porque a gente não tem acesso a isso, principalmente o fisco municipal. Os estados já não, né? Por exemplo, aqui o estado do Paraná, eles fizeram um convênio com a Receita Federal e a Receita Federal repassa para o estado, para a Receita Estadual, todas as informações de cartão de crédito. Eles têm tudo. Então, eles se estabeleceram mediante convênio. Então, com isso, eles conseguem verificar todas as operações ali de pagamento que foram pagos com cartão de crédito de operação de que é venda e poder fazer o cruzamento e fazer a cobrança, né? Mas os municípios não têm essa base de informação. Por mais que a gente possa, tenha a previsão, né, de cobrança e que você pode intimar para eles te apresentarem ali obedecendo o território teu, né? Ele não vai mandar um cadastro geral de tudo, mas pelo menos dali do teu território. Mas é muito difícil conseguir êxito aí. São Paulo estabeleceu uma multa pesada, na época era R$ 5.000 que tinham se eles não mandassem, né, as operadoras para eles lá. Porque para eles é muito importante, né, isso aí. Mas também depois eles conseguiram mediante a Receita Federal. A maioria das capitais aí estão conseguindo através da Receita, ou direto com a Receita, ou através de convênio com o Estado. Nós aqui tentamos fazer, primeiro com a Receita Federal, daí veio uma informação dizendo que não dava para compartilhar esse tipo de informação devido ao sigilo, não sei o que não sei o que. Daí nós colocamos, não, mas a gente tem convênio com vocês para que seja feito esse repasse. Mesmo assim, eles negaram, dizendo que não dava, porque não sei o que, somente mediante autorização judicial e tal. Daí eu tive uma reunião até com o superintendente da Receita na época, daí falei para ele, mas para o Estado vocês fornecem, daí qual que é a diferença? Quer dizer, para o Estado pode, só para o município que não pode? Aí ele deu uma desculpa meio que não colou muito na época. Não, mas pensa de novo, fundamente de novo, não sei o que e tal. Mas, só para não dizer que não, mas daí eu fiz um outro pedido para a Receita do Estado. Falei, bom, então como vocês recebem, então repassem. Eles falaram, não, mas a gente não pode repassar para terceiro, porque o nosso convênio é direto com a Receita, a gente não pode repassar esse tipo de informação para vocês. Então, sabe, é uma grande dificuldade que a gente tem aí de fazer essa tributação. Então a gente acaba praticamente aceitando o que eles declaram, o que eles recolhem e acaba ficando por isso mesmo, né? Muito difícil de fiscalizar. Fiscalização de cartório, vocês já estão fazendo lá a fiscalização, já estão autuando, já estão tributando, estão tendo sim, problema? Só que não bate muito com aqueles valores, né? Não. Então tem que. É. Nós tivemos um problema bem. Não, aquele você tem que tirar, né? Aham. Aqueles valores dos selos e tal, né? Também você tem que fazer
a dedução. Mas agora até está sendo até um pouco mais fácil de cobrar. No início isso aí também foi uma briga bem grande, Então a gente nós tivemos a primeira jurisprudência que foi do Rio Grande do Sul. Lá eles entraram na justiça e conseguiram ganhar, né? Daí, mediante aquele posicionamento jurisprudencial de lá, nós intimamos aqui todos também os cartórios para que eles apresentassem os documentos para fiscalização. Nem deram bola, né? Não atenderam a intimação. Daí a gente fez uma multa por não atendimento à intimação e aplicamos outra multa. Nem deram embora de novo. Daí a gente pegou, multou de novo e outra intimação pedindo. Daí eles pediram prorrogação de prazo. Eles queriam prorrogação. Daí ficaram, tal. Daí entraram com mandado de segurança. Daí não dava para lançar porque tinha entrado com mandado de segurança, ganharam lá para suspender os prazos lá e não podia fazer nada. Ficamos esperando. Aí até que um dia julgaram, dizendo, não, vocês têm que, cartórios são devedores. Daí eles entraram com recurso. E assim foi. E a gente sempre tentando, intimando e coisa, e eles entrando com recurso. Até que uma hora não teve mais jeito. Em 2013, a gente fez uma operação da Grande e eles perderam em última instância, não teve jeito, perderam. E daí a gente começou a intimar. Mas daí, o que aconteceu? Eles não apresentavam documento nenhum para a gente verificar, fazer a fiscalização para ver se estava correto. Porque só aqueles valores lá que constam no site lá do CNJ, lá é difícil, porque lá é um valor englobado, lá tem um monte de coisa que estava ali incluído e que não faz parte da base de cálculo deles. Daí se você lança tudo lá, é complicado, porque normalmente você vai ter que retificar o teu lançamento. Pode acontecer de estar lançando mais, ou pode ser que esteja lançando menos. Uhum. Como é aquela questão do ônus da prova que a gente falou, que o ônus cabe a ele fazer. Na época a gente pegou, além daquela informação que consta lá no site do CNJ, nós mandamos intimação, mandamos ofício para a Receita Federal, pedindo para que eles mandassem para nós as informações de todos os titulares de cartório, claro que eles declaram no imposto de renda, porque os cartórios ele é mente esquisito, né? Porque é pessoa jurídica, mas não tem CNPJ, é pelo CPF do titular do cartório. Então ele fica naquela coisa, ele tem CPF, mas não é autônomo. É jurídico, mas não tem CNPJ. Então é um troço bem estranho. Então não tinha como pedir o CNPJ, o imposto de renda de CNPJ, porque não tem. Então tinha que pedir o imposto de renda lá, as informações do titular do cartório. Aí demorou um pouquinho, mas a Receita nos mandou todas os impostos de renda de todo mundo lá, de todos os titulares de todos os cartórios. De todos os anos que a gente tinha solicitado, os últimos 5 anos. Daí, baseado naquela informação, daí sim nós lançamos, porque era o que estava lá declarado no imposto de renda. A gente deu uma olhada no que estava lançado no site lá, tinha diferença de monte. Até porque ali, pessoa física, tinha coisa misturada até, né, de receita, que provavelmente não era proveniente até a atividade dele de cartório. Mas daí a gente lançou e também deixamos para que ele daí provasse, né, que não era toda aquela receita ou que era outra receita. Esses processos, alguns até não esperaram. A gente lançou, eles foram lá e recolheram, parcelaram e não quiseram discutir. Agora teve vários cartórios que entraram com impugnação do lançamento. Esses processos ficaram ainda parados, digo parado porque ficou lá na procuradoria, eles estavam com uma procuradora só fazendo julgamento,
de primeira instância, na época que não tinha junta de julgamento, era só a PGJ-T, era composta por apenas uma procuradora. E ela não tinha condição de fazer o julgamento com rapidez de todos os processos que estavam lá. Então ficou acumulado lá processo de 2013, 2012, tinha lá um monte de processo. Em 2017, daí foi criado a Junta de Julgamento Tributário no município, tirando da Procuradoria e colocando para os auditores. Então isso foi um ganho assim extraordinário. Então, em primeira instância, esse aqui até é assunto da aula de amanhã, mas daí a gente está adiantando um pouco já, porque estamos ainda com tempo. Mudou totalmente. Então, através da Lei Complementar 107 de 2017, foi instituída a Junta de Julgamento Tributário. E lá dizia que essa Junta de Julgamento Tributário seria composta por auditores de tributos municipais. No máximo 5. Isso que foi eu também. Eu colocaram, não, mas tem que ser no máximo 5, não pode ser mais que 5. Então colocaram 5. Daí a gente fez um decreto regulamentando, essa lei saiu em 2017, finalzinho de 2017. Em 2018 a gente fez um decreto regulamentando daí a instituição dessa junta. Até eu participei da redação. Daí a gente colocou todos os parâmetros ali, todo como é que seria feito o regimento, como se fosse um regimento da junta, como é que a junta iria funcionar. E daí herdamos todo aquele passivo lá de processo. Na época a gente pegou quase 1.800 processos que estavam lá na primeira instância na Procuradoria. A gente recepcionou tudo lá para o departamento lá, para a junta, que daí a junta é autônoma, né, da finança. E daí fizemos julgamento desses processos, esses quase 1.800 processos, em um ano, e nós em 5 auditores, nós limpamos tudo. Fizemos julgamento de todos esses processos, esses 1.800 processos, em um ano, em 5 auditores. E daí que a gente pegou os cartórios, por isso que eu estou falando do cartório, porque daí que a gente foi pegar aqueles cartórios lá, que a gente tinha tributado lá em 2013, final de 2013, 2014, tinha alguns, aí que a gente foi fazer o julgamento desses processos. E, por óbvio, né, a gente manteve todos os lançamentos, bem poucos foram, tiveram que ser retificados, porque incluíram ali alguma despesa que não fazia parte da base de cálculo, bem pouco. A maioria não conseguiu comprovar nada e ficou realmente aquele valor lá. E daí desse pessoal, alguns já resolveram pagar, para aproveitar aquela redução da multa que eu comentei com vocês, de 25%. Mas tem uns teimosos que mesmo assim entraram e recorreram para o Conselho de Contribuintes. E daí estão no Conselho, até agora ainda não saiu o julgamento ainda deles. Mas quase certeza que o Conselho também vai manter a autuação. E a diferença desses cartórios é que na nossa legislação, na Lei Complementar 40, ali a gente colocou que a alíquota seria para os cartórios de 4%, né, um pouco diferente dos demais. Demais atividades é 5%, quando para os cartórios são 4%. E mais uma diferença ainda que os únicos até que conseguiram esse tipo de benefício, é que eles podem fazer esse pagamento de imposto, né, esses 4%, e a gente diz por fora da nota. Na notinha dele aparece todas as despesas lá que eles têm lá, do valor do selo, dos emolumentos, não sei o que lá, tal, dá um tanto, e daí o 5% ele vem para fora daquele valor. Então o contribuinte, na verdade, é que paga, né? Como sempre, por ser um imposto indireto, mas ele vem destacado aquele valor, não entra naquele percentual que eles estão cobrando lá. Então a gente diz por fora. São os únicos também, porque as demais atividades ali do ISS, por ser um imposto
indireto, né, e cumulativo, o valor do imposto já está embutido no preço do serviço. Então já está lá calculado. Então se for 100, é os 5% sobre o 100, ou 2% sobre o 100. Nesse aí eles fazem essa diferença. Tanto lá um valor que são dos sales, que não paga, e daí o valor realmente só da parte do serviço. Não sei como que vocês fazem lá no município de vocês. Vocês fazem assim também ou tem alguma diferença? É. E ainda depois a gente teve mais um outro problema, ainda falando de cartório, aproveitando ali esses estudos de caso ali, eu já vou aproveitar esse caso, que tinha a questão ali dos notariais e tabeliões, né? Porque você falava lá serviços cartorários, mas não falava desses benditos, né? Daí somente na Lei Complementar 80 de 2000 e agora não lembro a data dessa 80, que foi incluído essa expressão. Daí também eles questionavam também essa questão, não, mas antes não tinha previsão, só agora que vocês colocaram, mas daí é só que a gente colocou, que na verdade a lista, aquela velha discussão da lista de serviço, que ela é exemplificativa, né? Ela não é taxativa num sentido, mas exemplificativa em outro sentido, né? Quer dizer, taxativo no sentido de que você não pode criar um novo serviço, né? Além do que aqueles que estão lá estipulados na Lei Complementar 116. Então você não pode inventar um novo serviço e colocar lá. Mas usando naqueles sub-itens que já estão lá e acrescentar no sentido dela, né, horizontal, em vez de usar a expressão congêneres lá, você colocar outros serviços que são semelhantes àquele ali, não há problema nenhum. Você pode incluir vários serviços ali, cada município tem autonomia até para incluir. Então, é taxativo no sentido dela vertical, mas horizontal é exemplificativo, então você pode acrescentar. Então, foi a saída que a gente encontrou, porque lá estava serviço de cartório, né, de uma forma geral. Isso aí é um serviço de cartório. Então, a gente também ganhou também essa questão aí deles ali estarem dizendo que não eram devedores porque não tinha previsão na legislação na época. Uhum. Pode questionar, sim. Nesse caso, né, que você só tem duas, daí por que eu sim e o outro não, né? Pode, né? Aí vai depender da tua argumentação. Por que você foi lá e não foi no outro, né? Porque é questionável, né? Se você não tiver um bom argumento para dizer por que você escolheu, qual foi o critério de escolha, né? Por que você escolheu essa e não aquela outra, fica complicado, né? Vamos supor que você tenha ido porque houve uma denúncia. Daí você tem um argumento. Não, eu fui fiscalizar, teve uma denúncia formalizada e daí você tem que atender, né? Agora, se você não tiver nada, simplesmente, não, eu fui porque meu chefe mandou, mas daí fica difícil, né, de você argumentar, porque daí o certo é você usar aí de cuidado. Se você está aplicando a legislação, foi fiscalizar aquela empresa lá, você, por uma obrigação tua, você também tem que dar o mesmo tratamento para outra, né, para não, até para uma pessoa não falar, olha, vocês estão indo porque você é amigo do prefeito, você não fiscaliza, a minha que não é, você veio fiscalizar. Quer dizer, então daí fica complicado. Então é bom manter assim, quando a gente for fazer uma operação fiscal, estender a todos daquele mesmo segmento, né? Daí você pode até, se for por segmento e for muito daquilo, aí você pode fatiar aquela operação até por nível de faturamento. Falar assim, não, eu fui fiscalizar A, B, C, D, D porque interessava mais em virtude do porte da empresa, ou mas você tem que ter alguma motivação, né? Agora, simplesmente fazer uma e não fazer a outra, eu penso que é complicado. Sei. Mas de certa forma não seria muito prudente fazer. Porque quando, no caso, vamos supor do ISS, que é o imposto ali, imposto sobre serviço, né? E é feito o imposto por homologação, que o contribuinte faz todo o levantamento, né? Faz uma parte ali, apura a base de cálculo dele, vai e recolhe, coisa e tal, e daí fica lá quietinho esperando.
né? O fisco. Se o fisco aparecer lá e encontrar alguma diferença e lançar, ok. Se ele não aparecer, ele está quietinho lá e os 5 anos daí passado considera-se homologado, você considera correto e você não pode mais fazer mais nada, depois de passados 5 anos. Mas nesse intervalo de 5 anos, você tem a obrigação de verificar, sob pena de responder pela lei de responsabilidade fiscal, porque você está fazendo, em tese, você está fazendo uma renúncia fiscal. Aí você pode responder aí perante a lei de responsabilidade fiscal. Não, nesse período... Uhum. Pode, se você for lá, fiscalizou e não encontrou nada, ok. Pelo menos você fez a fiscalização. Uhum. Mas é aquela questão que eu falei da tua obrigação funcional, né? Você pode responder até pessoalmente, se você vê que tem uma irregularidade lá e você fez vista grossa e homologou dizendo, não vou lançar, você pode ser responsabilizado. Uhum. Não, tem vários problemas. E eu acho assim, quanto menor a cidade, a questão política atrapalha a nossa retroativo aos últimos 5 anos, você pode lançar. Daí ele vai entrar com recurso e vai apresentar os argumentos dele. Daí cabe à instância julgadora ver, analisar e ver se acata ou não acata. Pode acontecer daí da instância julgadora lá, normalmente tem 2 instâncias, primeira e segunda instância, concordar que os argumentos deles estão corretos e que realmente não tá, o lançamento é cancelado. Mas se primeira instância, vamos supor, manter, ele pode recorrer para o conselho. O conselho também manter, tem que pagar, não tem outro jeito, né? Ou recorre judicialmente, que daí fora Agora o poder público se omitir, né? Não vou lançar, daí é omissão de receita. Daí a administração está incorrendo ali na lei de responsabilidade fiscal, e se o auditor for lá e fazer de conta que não viu e homologar dizendo que está tudo certo, ele também pode responder criminalmente, inclusive. Então nós não podemos, é isso que eu falei já desde no início da apresentação, a nossa atividade ela é vinculante, nós estamos vinculados à lei, nós não temos esse poder discricionário de ou lançar ou não lançar. A lei diz que tem que lançar, se tem uma lei, vou lançar, não pode, né? Você tem que fazer o lançamento ali, lançamento retroativo tem que fazer. Aí não, agora, deixar de fazer o lançamento não pode. Deixar, daí você está fazendo, você está abrindo mão de receita, daí você corre lá na lei da responsabilidade. Sem fins lucrativos. Se você vai analisar lá o estatuto dele e verificar que realmente não tem a finalidade... Mesmo que tivesse lá escrito lá, né, que é um clube sem fins lucrativos, mas daí você vai ver na prática, você vê que não. Você pode descaracterizar, né, e fazer o lançamento. Agora, e o lançamento é retroativo aos últimos 5 anos, não tem como você fazer diferente disso, né. Daí, lógico, você vai lançar naquele prazo, dando prazo para ele pagar ou impugnar naquele valor lá. Não tem como fazer diferente. Daí vamos supor que é uma... mas vamos supor que haja uma dúvida ali, que é como você falou. Ele pagou o ICMS, mas não é devido ao ICMS, era devido ao ISS. Aí o que o contribuinte tem que fazer? Ele vai ter que pedir a restituição lá do valor que ele pagou, se ele pagou o ICMS vai ter que pedir devolução, e no caso do ISS, se ele for bem esperto, ele que peça equidade. Porque daí ele pedindo equidade, significa o quê? Equidade porque quando ele há uma dúvida a respeito do se era devido ao ISS ou se era devido ao ICMS. Então, ele não foi por má fé, né? Não foi por...
Então daí, nesse caso, é descontado. O valor de multa e juros é descontado, é cobrado o valor do imposto. Mas o imposto tem que pagar, o principal tem que pagar. Esse você não pode abrir mão. Porque se abrir mão é renúncia de receita e daí você incorre na lei de responsabilidade fiscal. Daí é problema. Então não dá para brincar com isso. Que é bem problemático. Aqui, não sei, como eu falei, cada município tem a sua legislação. No nosso caso aqui de Curitiba, tem os pedidos de equidade. Então o contribuinte fez lá, ele tinha dúvida, mas ele não pagou porque ele tinha dúvida. Então ele pagou ICMS, não sabia que era devido ISS. Ou ele pagou lá em Araucária, não pagou aqui porque ele achava que era devido lá. Então ele não agiu de má fé, né? Ele pagou o tributo, só que ele não sabia para quem pagar, ele pagou para aquele que ele achava que era, pela interpretação dele. Daí o que ele faz? Ele entrou com recurso, primeira instância indefere, segunda instância provavelmente também vai indeferir, mas daí vai dizer, ó, como ele pediu aqui equidade, cabe ser analisado o pedido dele de equidade, porque ele não agiu de má fé, né? Realmente a questão dele suscita dúvida, né? Ou é uma questão polêmica, então sugere-se o provimento, né, da equidade. Daí, não sei no município de vocês, nós aqui quem julga os pedidos de equidade é o CRT, que é a Comissão de Recursos Tributários, que funciona como se fosse uma terceira instância, que é composto por procuradores, normalmente dois procuradores, e o secretário de finanças. E esse secretário ele não precisa ser ele exatamente, ele pode delegar para um diretor, por exemplo, do departamento de fiscalização. Daí essa comissão é que vai analisar, vai dizer, não, realmente o cara não usou de má fé, ele não pagou porque realmente era polêmico, ou porque ele achava que não era aqui ou era lá, ou que era esse tributo não era esse, e daí quase sempre é concedido. Daí ele vai pagar só o valor do imposto. As multas e juros é perdoado, por isso que é chamado de equidade. Que eu acho que no caso de vocês ali, vocês deviam fazer isso, lançar. Né? Não pode abrir mão, lançar retroativo os últimos 5 anos, e daí deixar que o cara peça daí a equidade, né? Porque não foi por... Né? Desde que provado que não seja má fé, porque pode ser assim, ó, eu não paguei, ele sabia que era devedor do imposto. Bobinho ele não era. Só ele não pagou porque ele contava com a inércia da administração. Daí é outro assunto. Agora, se tinha dúvida a respeito se era devido ou não, e por isso que ele não pagou, aí, né? Não, eu achava que era devido o IPI e não o ISS. Aí ok. Mas ele não pagou nada, não pagou IPI, não pagou ISS. Quer dizer, daí fica difícil dele dizer que não foi de má fé, né? Ele simplesmente não pagou por opção dele, ele estava correndo risco. A qualquer momento o fisco podia chegar lá e autuar. Então ele já ganhou o passado. Agora, pelo menos os últimos 5 anos, ele tem que pagar. Aí daí o Código Civil diz, se o cara paga mal, paga 2 vezes, né? Porque daí também o cara também não pode ser bonzinho de dizer, não, mas é coitado. Não dá. Está claro na legislação que o imposto é devido. Está tipificado, é serviço. Se o cara pagou errado, aí paciência, né? Daí ele que peça a devolução do que ele pagou errado, mas paga correto aqui o tributo que é devido com todos os encargos ali que a lei prevê. Essa é a questão do IPTU, que a legislação de cada município abre o leque dos tipos de isenção, dá muito problema. Aqui a gente tem isenção para aposentado, mas daí ele limita. Tem que receber até não sei quanto salário mínimo, tem que ter não sei quantas de idade, tem que ter apenas um imóvel, daí começa a estender um monte de coisa, né? Daí, às vezes a pessoa acha que é geral, para todo mundo, eu sou aposentado de jeito, vai ver o cara tem trocentos imóveis e daí... Pois é, porque daí ele não tem ali, mas ele tem em outros locais, né? Então é um problema. Às vezes aqui a gente tem IPTU para aposentado, que a gente tem esse tipo de problema. A gente tem isenção para... às vezes chega a ser total, às vezes é parcial, mas é por aquelas árvores nativas, então se o cara tem não sei quanto lá, daí tem todo um
Não, tem que ver, medir lá se o pinheiro tem não sei quanto circunferência, tem não sei o que, daí ele tem uma redução por plantio de pinheiro. Olha, gente, é muito complicado. Tem agora a Prefeitura do Rio de Janeiro, eles estão dando isenção lá, um percentual, não total, mas estão dando uma percentual de isenção, se você criar aquela abelha sem ferrão. Gente, então, começa a criar um monte de coisa, aí complica, né? Por isso, até que falando agora de ISS, não de IPTU, mas de ISS, pela Lei Complementar 157, né, de 2016, acabou com a farra, né? Lá tá bem escrito, lá bem determinado, é uma lei de alcance nacional, então todas as prefeituras têm que obedecer. Lá ele diz que a alíquota mínima é 2% e fica vedado essas concessões aí de isenções que estava sendo dada a torto de direito aí, né? Tanto isenção parcial ou total, que acabasse reduzindo a base de cálculo ali. Vai embora. Aqui a gente tinha disso aí. Às vezes, né, quando foi feita a implantação do chamado Parque do Software, então para incentivar as empresas de software, né, foi dada isenção. Então tinha uma determinada região do município, se a empresa fosse lá, se estabelecesse naquele local, eles iriam ganhar 10 anos de isenção de IPTU, iriam ganhar isenção de ITBI e mais de ISS, ainda iam pagar 2% só depois de não sei quantos anos, que daí ia pagar. Então, e tem muitos municípios que copiaram isso. A gente deve ter copiado também de alguém. Mas agora isso, com a Lei Complementar 157, acabou. Isenção não pode dar mais. E a alíquota mínima tem que ser 2%. Acabou e acabou. Até para poder acabar justamente com essa questão da guerra fiscal, né? Porque nós tínhamos aqui um concorrente forte nosso nessa área de informática, que era o município de Pinhais. Então a nossa alíquota, que era 5%, eles baixaram a alíquota deles lá para 2%. Então um monte de empresas daqui saiu, foi para lá. E como eu falei, quando a pessoa vai mesmo de fato ter direito, sem problema nenhum, é planejamento tributário, cada um faz como quer. Mas o problema maior a gente acabava presenciando é quando a empresa, na verdade, só tinha no contrato social que ele estava lá, mas de fato ele estava funcionando aqui dentro. Aí que é prejudicial, né? Aí acaba dando uma concorrência desleal com o próprio, né, outra empresa daqui, que está de fato estabelecida aqui. Porque o cara pratica lá uma alíquota de 2% e aqui é 5%, e o cara está operando aqui dentro. Por isso até que a gente criou daí o Cadastro de Prestadores do Município, né, que é o CEPOM, não sei se o município de vocês também fizeram. Não fizeram. Se der tempo, nós comentamos isso amanhã. Apesar de não estar no nosso escopo ali, mas eu acho que vale a pena, porque é um assunto polêmico também. O cadastro de prestadores de outros municípios, o chamado CEPOM. São Paulo instituiu, isso lá em 2010, eu acho que eles instituíram. Nós também fizemos aqui já na sequência, em 2010. Eles acho que um pouquinho antes do que nós. Daí eles fizeram, daí a gente também instituiu, daí logo já Rio de Janeiro também fez, Porto Alegre fez, Recife fez, Bahia, quase todas as capitais fizeram a instituição do CEPOM, que é esse cadastro de prestadores de outros municípios, para tentar frear um pouquinho essa questão do cara diz que está lá, mas não está, continua aqui. Mas acho que amanhã a gente comenta isso. Então, 5h20 agora, estamos até 5h30. Então, o que acontecia? Eles faziam esse cadastro, vamos comentar rápido aqui, que daí amanhã a gente vai para outro. Por quê? Antes da instituição até do CEPOM, esse cadastro prestador de outros municípios, seguia-se a regra lá, matriz da Lei Complementar 116. Todas aquelas atividades lá que estavam naqueles incisos lá, os 25 incisos, o imposto era devido no local da prestação, né? Senão, ia para a regra geral, no artigo 3º, estabelecimento prestador. Daí o cara fazia esse tipo de malandragemzinha. Ele ia para lá,
alterava o contrato social dizendo que estava lá e encerrava a empresa dele aqui. Daí tinha uma casa fechada lá, sem placa, sem nada, mas o cara estava trabalhando lá, ou no fundo do quintal, né? Então, se você fosse fazer uma diligência, você ia encontrar o cara lá. O cara nunca saiu daqui. E mais, se você fosse lá no outro município, naquele endereço que ele colocou no contrato social, você não ia encontrar a empresa lá. Ia estar lá outra empresa, ou às vezes até uma residência, completamente diferente. Então, o cara não estava lá. Então, daí foi criado esse cadastro prestador de outro município, que o cara é obrigado a mandar para nós aqui, via correio, ou se vir presencialmente é com documentos dentro do envelope lacrado, com o contrato social e alterações, uma cópia do cartão dele lá do CNPJ, as fotografias da empresa, fachada e algumas internas, com data, cópia de RAIS, para verificar ali quantos funcionários a empresa tinha, né? E cópia de PTU, para ver se realmente ele estava mesmo naquele endereço lá no nome dele e assim por diante. E algumas despesas, tipo cópia de telefone, luz, água, alguma coisa assim. Então, ele apresentando esses documentos, a gente verificava que não, o cara está de fato e de direito lá. Então, beleza. A gente entra no sistema e diz, não, o cara está regular, realmente ele está lá, não está aqui. Se o cara não fizer isso, a gente começou a cobrar por responsabilidade tributária do tomador do serviço. Então, ele não fez o cadastro. O que você tem? E você tomou o serviço dele. O que você tem que fazer? Você tem que reter dele 5% do ISS. Não importa se o imposto é devido lá na cidade. O fato dele não ter feito o cadastro, não ter cumprido aquela obrigação acessória do cadastro, obriga o tomador do serviço a reter o imposto. E daí com isso, então, obriga o cara a fazer o cadastro. E daí para fazer o cadastro ele tem que estar mesmo de fato lá. A menos que ele cometa fraude de apresentar documentos, né, que não sejam idôneos, né? Como na Receita ele já está ok, ele acha que no município, e daí? Mas você tem que fazer o quê? Você tem que pegar lá e intimar, ué. Ó, você tem um cadastro lá, mas o cadastro teu aqui não está. Intima. E daí, se você não cumprir, aplica as sanções, né? Vocês devem ter lá, não sei, o código de postura, lá verificar, cabe fazer a fiscalização e autuar, né? Ou o cara se regulariza ou sofre as consequências, né? Mas então essa questão do CEPOM, daí envolve, é polêmico, porque daí o pessoal pode até questionar a constitucionalidade dessa exigência, né? Porque se a lei diz que aquele imposto é devido lá, por que eu estou cobrando aqui, né? Então, também está essa discussão no STF ainda, não tem uma posição final sobre isso, mas enquanto isso não acontece, nós continuamos pedindo aqui. Se o cara provou que realmente ele está de fato de direito lá, beleza, não é cobrado, mas se não... Mas essas diligências eram um problema sério também, né? Vocês devem também sofrer isso, principalmente quando era a diligência passava de um município para o outro, porque daí o cara fala, você não tem competência territorial para vir fiscalizar a empresa que está aqui no meu município, então gerava um monte de problema, né? Então esse é um caso assim bem interessante e que de repente vocês podiam até estudar, é uma forma até de implementar a arrecadação, porque o tomador de serviço ele vai reter o imposto quando ele toma de serviço, desde que o cara comprove. Comprovou, está aqui mesmo, então tranquilo. Se não comprovou, olha, infelizmente vou, né? Até que o Supremo decida isso aí, pode acontecer que de repente o Supremo decida e falar, não, está incondicional, e o cara vai entrar com pedido de devolução. Aí paciência, aí a gente vai ter que devolver, né? Então tem essas questões aí. Mas só que eles confundem um pouco, porque essa lei da liberdade, ele diz assim que você não pode embaraçar, né, deliberar para que ele funcione lá, mas não diz que você não pode, depois dele estar estabelecido lá, você exigir que ele apresente a documentação e se regularize. É outra coisa, né? Sim, pode começar a atividade.
Ele tem que ter, né? Tipo, ó, eu dei entrada, né, no protocolo já, mas não saiu ainda, mas tá lá, ok. É, é, aham, uhum, aham. Não tem, isso não. Você, a lei da liberdade diz que você tem, você não pode embaraçar, né? O cara começou a trabalhar, tranquilo. Mas aí você intima para que ele regularize, né, depois. Aí, não, mas não é assim. Aham, sim, é, é, aham. Aquelas de baixo risco, ele pode até conseguir ou um alvará provisório ou ir funcionar lá, às vezes, dependendo do caso, está sem alvará. Você não pode embaraçar. Mas, tá, iniciou a atividade, beleza. Agora você vai intimar para que eles regularizem. Senão ele vai ficar a vida inteira lá irregular, não vai pagar tributo nenhum e daí não pode. Daí o município é que está agindo incorretamente, né, e incorrendo na lei de responsabilidade fiscal, né? Porque você sabe que o cara está irregular e não está fazendo nada. Tem que ter. Tem que ter. Ele não pode ficar lá indefinidamente, né, sem alvará. Tem que ter. É. Uhum. É. É. No caso do MEI agora, por exemplo, tem algumas atividades específicas que não precisa mais ter alvará. Tipo lá, costureira, não precisa mais ter alvará. Daí tá lá uma lei lá dizendo que não precisa. Daí, sim, mas é algumas atividades bem taxativas que está na lei lá. Esses não precisam ter. Daí você não vai exigir, porque a lei diz que não tem. Mas aqueles que não falam nada, ele tem que ter. Ele pode até começar a funcionar, né? Ou porque ele está dependendo de um laudo, de uma coisa, tudo bem, você não vai impedir, mas depois ele tem que ter, né? Sim, esse desembaraço burocrático, de ficar demorando para o cara conseguir. Mas não dizer que o cara vai funcionar irregularmente a vida toda, aí não, né? Daí o cara fica num prejuízo. Então por isso que foi feita essa lei, para o cara poder começar a funcionar né? No caso do MEI, a gente vai comentar isso mais para frente, mas é bem complicado, porque a lei permite um monte de coisa. Inclusive nem nota fiscal, eles não precisam emitir, né? Não são obrigados. Embora, se a pessoa pedir, daí eles têm que fazer, mas se não... É muito difícil, né, de você conseguir. Você às vezes consegue fazer o desenquadramento por faturamento verificando a despesa.